Galera, ó, acabei de voltar do cinema, assisti Pantera Negra 2 e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre o filme. Eu vou dar a minha análise, a minha opinião do que eu senti do filme. Então, se você quer saber mais sobre o filme, fica comigo até o final desse vídeo que depois da vinheta eu vou te contar. Roda aí. Salve, amigos nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Acerto Crítico. Eu sou o Diran e mais uma vez estou vindo aqui para te contar um pouco sobre heróis. Por isso estamos usando aqui o nosso cenário dos heróis. Então, hoje, galera, o tema do nosso filme é Pantera Negra 2, Wakanda Forever. O que acontece? Eu acabei de voltar do cinema, assistir o filme e nesse vídeo eu vou te falar um pouco do que eu achei, a minha análise. Lembrando que eu não sou dono da verdade, é a minha opinião. Eu vou dizer o que eu achei, o sentimento, o que eu absorvi, o que o filme me passou. Então, se você quiser, você fica comigo aqui para concordar ou discordar da opinião que eu vou dar. Só tem um detalhe, galera, vai ter spoiler nesse vídeo, então se você é anti-spoiler, se você não gosta de spoiler, para o vídeo, assiste o filme, depois você volta, assiste o nosso vídeo e compara, e vê se o que eu tô falando coincide com aquilo que você achou do filme. Obviamente que vão ter opiniões iguais e vão ter opiniões diversas, isso é normal, entendeu? O que não pode é todo mundo achar que não, é isso que eu achei, tem que ser isso. Não, você tem total liberdade para achar uma coisa, eu tenho total liberdade para achar outra, e a gente tem total liberdade para concordar e discordar, e a vida que segue, não é verdade? Então, nesse vídeo vai ter spoiler. Se você não quer spoiler, dá uma paradinha, assiste o filme primeiro, volta e depois assiste o nosso vídeo, entendeu? Nesse vídeo eu vou falar sobre um pouco da história do filme, vou falar sobre alguns personagens que apareceram, vou falar sobre quem é o novo Pantera Negra, vou falar um pouco sobre o Namor, algumas coisas sobre a história, sobre o povo dele, e vou falar também sobre alguns acontecimentos, alguns detalhezinhos que tiveram no filme. Fica comigo agora se você não liga para spoiler. Se você liga para spoiler, para, sai e volta depois. Vamos lá, continuando. Bom, galera, basicamente eu vou falar agora um pouco sobre a história do filme. O filme já começa com a morte do T'Challa. Como todo mundo sabe, né? O Chadwick Boseman, ele morreu. Então, obviamente, não tinha mais como usar o ator. Até tem algumas tecnologias que você consegue reproduzir a imagem, mas isso fica muito caro e isso é uma coisa um pouco limitada. O usado demasiadamente pode ficar ruim. Então, o que eles fizeram? O filme já começa com o T'Challa doente, porém ele não aparece. Aparece apenas uma cena da Shuri tentando curar o irmão dela. Segundo ela, ele tá com uma doença que ninguém sabe, ninguém conhece. Mesmo tendo tomado a erva coração, ele adquire essa doença e ele acaba morrendo. A Shuri, ela falha, ela não consegue salvá-lo. E aí, com isso, é uma forma até inteligente que o filme achou, né, que a produção achou, de tirar ele, não basicamente começar o filme, cadê o T'Challa? Desapareceu não, eles deram, né, um segmento, olha, ele morreu, ele ficou doente, morreu, e o Wakanda não tem mais um rei. A mãe dele, obviamente, assume o trono de rainha, porém, ela não é a Pantera, né? O Wakanda fica um bom tempo sem ter um Pantera Negra, né? Então, basicamente, o filme começa com essa situação, com o T'Challa morrendo e o Wakanda ficando sem um rei. É isso. Basicamente, o filme começa com essa história. Foi uma forma que a produção achou de tirar o Chadwick, né? Sem criar um furo na história. Ou trocar o ator, botar uma outra pessoa no lugar dele. Isso eu também achei muito legal, porque eles não botaram outro ator. Eles poderiam ter feito isso, eles não fizeram. Eles poderiam pegar um outro cara e botar e dane-se, nem explicar isso, mas não. Eles criaram uma história, acho que até por isso que o filme ficou grande, o filme tem 2 horas e 40 de duração. Eu acho que foi até a forma que eles acharam de respeitar a imagem do ator, né? De tirar ele sem trocá-lo, sem substituí-lo. Ele até é substituído, mas não sem um motivo. Você vai entender, eu vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Basicamente foi uma maneira que a Disney, né, que a Marvel achou de tirar ele e não simplesmente começar um filme com outro cara lá e olhar, cara, quem é esse cara? Não, esse aí não é o... Né? Enfim, foi uma maneira inteligente que eu achei deles poderem sanar esse problema que eles tiveram da morte, infelizmente, do Chadwick Boseman. Outro detalhe muito bacana no filme é o seguinte, a gente que tem assistido, né, outros filmes que falam sobre Vibranium, como Pantera Negra 1, o próprio Capitão América, entre outros filmes que falam muito sobre Vibranium, a gente sempre escutou que só existia Vibranium em Wakanda. Afinal de contas, foi um meteorito que caiu em Wakanda, depositou no seu solo a energia que o Vibranium tem, e por isso que Wakanda tem um solo fértil, e por isso que surgiu a tal da erva coração, enfim. Só que, galera, não existe Vibranium em outros lugares do mundo. Isso foi uma coisa que o filme trouxe pra gente que não tinha antes. Tem Vibranium em outros lugares do mundo. E outros países, outras nações estão dispostas a conseguir esse Vibranium. Por quê? Eles viram que o Vibranium tem um poder muito alto, não só financeiro, mas com o Vibranium, eles viram as armas que podem ser feitas no escudo do Capitão América, a tecnologia de Wakanda toda oriunda do Vibranium. Então, outras nações estão de olho nesse Vibranium e estão tentando fazer de tudo, até coisas ilícitas, para conseguir esse Vibranium. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou
toda aquela certeza que todo mundo tinha. Não, só tem Vibranium em Wakanda. Não, tem Vibranium em outros lugares no mundo. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual os Atlantes, o povo do Namor, veio até Wakanda. Você vai entender isso quando eu vou falar mais de Atlante. Mas, enquanto isso, basicamente, saiba que existe Vibranium em outros lugares do mundo, não apenas em Wakanda. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens que aparecem. Vou começando a falar sobre os Atlantes, né? Galera, os caras são brabos. Olha, vou te falar. Os caras são bons de combate, os caras são fortes, são resistentes. Olha, se pegarem os Atlantes e colocarem eles como um exército para combater, por exemplo, o exército do Thanos no Guerra Infinita ou no Ultimato, o Thanos teria um trabalhinho, hein? O Thanos ia ter um trabalho, porque ó, os carinhas são bons, os caras são fortes, resistentes, alguns deles tomam tiros e não se machucam, então assim, eu gostei, achei bem legal. Eles não estão tão fiéis ao quadrinho, porém eu gostei. Eles tiveram uma adaptação muito legal, ficou bem bacana, eu gostei dos Atlantes. Eu vou falar também sobre alguns personagens que aparecem nesse outro filme. Os personagens que aparecem é o Agente Ross, que é aquele agente que foi levado pra Wakanda, que a Shuri salvou. Ele aparece de novo, ele aparece em alguns momentos, a participação dele nesse filme é pequena, não é tão grande quanto foi no primeiro. No primeiro ele chega a pilotar naves e combater, enfim, dessa vez não. Ele apareceu apenas como um informante do povo wakandano, entendeu? Então, assim, ele entra na história, né, de uma maneira pequena, ele aparece pouco nesse filme, mas ele aparece. Uma outra pessoa que aparece também é a Nakia, que, pra quem não lembra, ela foi a namorada do T'Challa no primeiro filme. A Nakia era aquela que, quando o primeiro filme começa, o T'Challa vai lá resgatar ela. Ela era conhecida por ser uma espiã de Wakanda, ela se infiltrava em instituições, em outros povos, enfim, ela era espiã de Wakanda. Ela aparece nesse filme de novo, ela volta, ela reaparece e no final ela traz uma grande surpresa. Uma outra pessoa que aparece é o Killmonger, galera. Sim, obviamente que ele aparece como uma visão, mas ele aparece. Quando o novo Pantera Negra toma a erva coração, que em teoria você vai para o mundo espiritual e você vê seus antepassados, ele encontra com o Killmonger. O novo Pantera Negra encontra com o Killmonger. Então, ele aparece como uma forma de visão, né, uma forma espiritual, mas ele aparece. Então, é muito bacana, eu gostei dele ter aparecido de novo. Uma outra personagem que aparece também no filme, obviamente que ela tá até no trailer, é a Rainha Ramonda, que é a mãe do T'Challa e a mãe da Shuri. Só que eu trago uma notícia ruim pra você. Ela, infelizmente, morre nesse filme, galera. Sim, ela acaba morrendo num confronto que desencadeia, inclusive, outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ela acaba morrendo. Ela realmente assume, né? No início do filme, como eu falei, o T'Challa morreu e ela assume como a rainha, como a líder suprema de Wakanda. Porém, ela morre e depois a Shuri assume, já que a Shuri é a próxima na cadeia de sucessão de tronos, né? E a Shuri acaba virando a rainha, a governanta suprema de Wakanda. Agora, galera, falando sobre um personagem que me chamou muita atenção. Riri Williams, mais conhecida como Coração de Ferro, em inglês Iron Heart, que é a menina que todos dizem que vai substituir o Homem de Ferro. Ela aparece nesse filme. Na verdade, esse filme é a introdução dela. Dizem, a Disney já deixou bem claro que vai fazer uma série sobre a Coração de Ferro, né? E ela, galera, olha, eu vou dizer que ela é pior do que o Tony Stark. Ela cria coisas que, na idade dela, ela tem 19 anos nesse filme. Ela cria coisas que nem o Tony Stark criaria nessa idade. O Tony Stark começou a desenvolver, demonstrar uma grande inteligência já adulto. Ela, com menos de 19 anos, ela cria coisas, assim, fenomenais. No filme, ela é a responsável, ela ajudou a criar a máquina que encontra Vibranium em outros lugares do mundo. Aí vem uma parte do filme que eu já começo a ver algumas contradições. Até então, ela nunca viu Vibranium na vida dela, ela nunca teve contato com Vibranium. Como é que ela conseguiu criar uma máquina que detecta algo que ela nunca viu? Isso é uma coisa que, sei lá, se você discorda disso, se você tem uma explicação razoável, deixa no comentário que eu vou ficar muito satisfeito em ler. Até para eu tentar entender isso, porque como é que eu vou detectar Vibranium se eu nunca vi Vibranium? Eu não sei o componente do Vibranium. Eu nunca peguei um Vibranium, pelo menos no filme não diz que ela já teve contato com o Vibranium, então isso eu achei uma forçação de barra. Sem contar que ela cria coisas com peças usadas. Ela pega uma bateria de carro, ela pega um martelo, um serrote junto e faz, ela vai pegando peças assim, usadas e novas e vai criando. Ela é pobre, ela não é rica como o Tony Stark era. O Tony Stark ainda tinha uma grande vantagem, ele era rico. Então ele podia bancar, ele podia financiar peças novas, tecnologia de primeira. Essa menina não, ela é pobre. O filme já começa mostrando que ela é pobre. Ela é uma estudante de uma faculdade, ao qual parece uma faculdade de ciências exatas, não diz exatamente qual é a faculdade, mas ela diz que ela vai ter aula de física, de cálculo vetorial, então eu acredito que deve ser uma faculdade de física ou de alguma coisa derivada. Só que assim, os alunos pagam ela para ela criar projetos de ciência para eles, justamente pela inteligência avançada dela. Por exemplo, teve um cara que pagou para ela criar um algoritmo que conseguisse
fazer uma mão robótica se mexer, fazer um aperto onde pudesse concentrar, onde pudesse aumentar ou diminuir a força. Galera, isso é uma coisa muito avançada, isso é uma coisa para um gênio. A menina é muito inteligente. E durante o filme ela consegue criar uma armadura que eu arrisco dizer que é melhor do que a do Tony Stark. Parece um mecha. A armadura da menina é sensacional. O visual dela tá muito top, tá muito irado. Isso eu gostei. Eu só achei ela muito poderosa, eu achei muito forçado. Essa inteligência dela absurda para a idade dela. Ela tem 19 anos no filme. E basicamente ela ajudou a criar essa máquina que acha o vibrânio. E aí isso desencadeia um pouco dos problemas que estão rolando, que basicamente é o quê? Tem vibrânio no oceano, galera. Lá perto da cidade do Namor, tem vibrânio. Inclusive a cidade do Namor, uma parte da cidade do Namor, Namor não é, né? É Namur, né? No filme ele fala Namur. Eu falo Namor, mas ele fala Namur. Então lá na cidade do Namur, no reino dele, alguns lugares são de vibrânio. Ele usou a tecnologia do vibrânio para poder criar algumas melhorias para o seu povo. E essa máquina da menina acaba levando o povo para lá. Lembra que eu falei que alguns países estão de olho grande no vibrânio? Então, como essa máquina ajuda a detectar o vibrânio, essa máquina vai fazer com que o povo da superfície, segundo o Nemo, ou seja, nós, os humanos, vão até o oceano e comecem a escavar o oceano. Obviamente, escavar a terra dele, o reino dele. Ele não quer isso, por isso que ele meio que inicia uma guerra. Ele tem pretensão de iniciar uma guerra contra os humanos, contra o povo da superfície. Então essa menina criou essa máquina, galera, para encontrar vibrânio. O que eu falei, eu achei meio forçado porque ela nunca viu vibrânio na vida dela, mas enfim. Então basicamente essa máquina ajuda a detectar o vibrânio e obviamente o governo pegou essa máquina para eles e começaram a usar para ir a fundo no oceano atrás do vibrânio que está na cidade do Nemo, na capital, digamos assim, da onde o Nemo governa, e isso desencadeia uma guerra. Então, galera, basicamente a minha visão, a minha opinião sobre essa menina, eu achei ela muito inteligente. Ela criou uma máquina que detecta um objeto que ela não conhece. Ela conhece de nome, ela não sabe nem os componentes do vibrânio. Então essa foi uma parte que eu achei muito forçada do filme, mas eu curti a personagem. Eu gostei, ela é inteligente, ela é engraçada, a atriz é boa, curti, ela é bem carismática. Se você pegar as imagens da HQ e pegar a menina, elas são muito parecidas, eles conseguiram pegar uma atriz que realmente referencia a HQ, eu só achei muito forçado. Eu achei ela mais poderosa, mais inteligente que o Homem de Ferro, porque como eu falei, o Homem de Ferro tem dinheiro, ele pode comprar as melhores peças, enfim, a melhor matéria-prima para fazer o que ele quiser. Essa menina não, essa menina ela usava sucata, entendeu? O Homem de Ferro também usou sucata quando ele ficou preso na caverna no primeiro filme, mas é o Homem de Ferro. Ele já era inteligente, ele já criava, ele já tinha aptidão para invenções. Ele fez faculdade, ele era formado. Então, assim, é bem diferente dela que está fazendo faculdade ainda, que não tem o dinheiro e a verba. E mesmo assim ela conseguiu criar uma tecnologia inédita. Tanto que o governo pegou a máquina dela para achar vibrânio. Então, essa é a minha analogia sobre os personagens. Agora eu vou falar para você sobre o novo Pantera Negra. Galera, agora eu acho que é a dúvida que todo mundo tem, a expectativa que todo mundo tem sobre esse filme. Afinal de contas, quem vai ser o novo Pantera Negra? Até porque, como eu já disse no início do vídeo, o Chadwick, ele morre, o ator, né? Nosso eterno Chadwick, ele morreu, infelizmente, vítima de um câncer que ele estava tentando se curar, mas infelizmente não conseguiu. E aí ficou esse furo. E como eu disse no início do vídeo, o filme começa com, entre aspas, o sepultamento dele, né? Ele não aparece, como eu disse, a imagem do ator só aparece como imagens e como retrospectivas de outros filmes, né? E ele não aparece. Então, assim, quem tomou o lugar dele? Até porque se a gente for fazer uma retrospectiva, no primeiro filme o Killmonger destruiu todas as ervas de coração. Então, peraí, como é que funciona esse negócio? Mesmo que tenha um Pantera Negra, vai ser uma pessoa normal, não tem mais erva coração. Como é que ela vai ter a força, a resistência, a agilidade do Pantera Negra? É isso que eu vou te contar agora. Galera, eu sei que para alguns é meio óbvio, para outros não. Mas o nosso Pantera Negra é a Pantera Negra. A Shuri. Sim, galera, a irmã do T'Challa assume esse posto. Dirá, mas como? Não tinha mais erva coração. Haha, vamos chegar lá. O que acontece? O filme começa com a Shuri demonstrando que está tentando recriar sinteticamente a erva coração. E ela falha por inúmeras vezes. Chega um certo momento que ela até desiste. Ela acha que não vai conseguir. Ela fala que mesmo com toda a tecnologia, com toda a inteligência, ela não vai conseguir. E por causa do Namor, ela acaba criando a erva coração. Quando eu for falar da história do Namor, eu vou falar, vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu. Mas basicamente o Namor deu o ingrediente para ela sem saber que estava dando o ingrediente para ela. Ela pegou esse ingrediente que o Namor deu, depois de uma grande tragédia. Como eu disse no filme, a mãe dela morre, o Namor mata a mãe dela, e ela, uma sede de vingança, enfim, de justiça, acaba usando aquele ingrediente que o Namor dá para ela, que é uma pulseira feita de uma erva lá
da terra do Namor, que também tinha Vibranium, ou seja, então era uma erva mágica, digamos assim, né, abençoada por toda a mudança que o Vibranium traz para as coisas. E basicamente ela, usando este ingrediente, que era uma pulseira, né, era como se fosse um braceletezinho, enfim, de uma joiazinha, que simbolizava, digamos assim, uma aliança entre os dois povos. Ela usou aquilo, combinou também com algumas ervas coração que ela tinha, com algumas folhas de erva coração, na verdade, não era erva coração, com algumas folhas. Ela criou, recombinou aquele DNA e conseguiu sintetizar ervas coração, novas ervas coração. E aí, obviamente, ela tomou a erva coração, ela já tinha alguns trajes disponíveis e ela assumiu o posto de Pantera Negra. A minha opinião, eu curti, eu gostei, eu achei bacana. A forma com que eles fizeram essa mudança, essa troca, ficou bem legal. Eu só achei ela muito magrinha. Eu achei ela muito sequinha. O Chadwick, o cara era maçaroca, o cara era malhadão. Ela é muito magrinha, então ficou uma Pantera Negra bem magrinha. E uma coisa muito legal que eu gostei no filme, isso a produção, bato palma pra eles. Quando ela luta, quando ela enfrenta o Namor, ela mais apanha do que bate, o que faz todo sentido. Ela é uma cientista, ela não é uma guerreira como o T'Challa era. O T'Challa treinou, ele era um guerreiro propriamente dito, então ele sabia lutar, ele sabia confrontar e combater. A Shuri não. Desde os primeiros filmes que eles aparecem, a gente vê a Shuri como uma cientista, como uma pesquisadora, e não como uma guerreira. Então eu gostei, e ela usou a inteligência dela para vencer o Namor, porque o Namor é muito mais forte do que ela, fisicamente falando. E ela usou a ciência e a inteligência dela para vencer o Namor, entendeu? Então, basicamente, é isso que eu achei. A nossa nova Pantera Negra é a Shuri, galera. Agora eu vou falar do Namor, galera. O vilão, Namor não, Namor, né? Namor. Porque eu falo Namor, no outro vídeo eu falava Namor, pra mim é Namor, mas no filme eles pronunciam Namor. Eu acho estranho, porque só tem um O. Deveriam ser dois Os, para dar o som de Namor. Mas enfim. O Namor é o vilão desse filme, e não é exatamente um vilão, tá? Ele é uma pessoa, ele é um rei que está preocupado com o povo dele em primeiro lugar. É o meu povo primeiro, o seu povo depois. Então, assim, eu vou fazer o que tiver que fazer para salvar o meu povo. Então, assim, basicamente, ele é meio que um anti-herói nesse filme, tá? Ele não é exatamente um vilão, ele é um anti-herói, alguém que está muito preocupado com o seu povo e faz de tudo para defendê-lo, inclusive matar inocentes, tá? Ele não é bonzinho. No filme aparecem inocentes sendo mortos. Ele não é exatamente um herói, pelo menos não por enquanto. A única coisa que eu não gostei, assim, entre aspas, é que eles mudaram a história do Namor. Se você assistir o nosso vídeo antigo que eu falei sobre o Namor, lá é a história real dele, a história das HQs, a história original. No filme eles mudaram. Por exemplo, no filme ele é filho de uma humana. Isso não é verdade. Quem era humano na história original é o pai dele. A mãe dele é uma Atlantis. Ou seja, ele é filho de uma Atlantis, que é a mãe dele, com o pai dele, que era um humano, que era um capitão. Então, assim, a história foi muito mudada. Na verdade, a Atlantis nem existia nesse filme. Ele foi o primeiro Atlantis a existir. Ele foi o primeiro mestiço. Na verdade, ele é um mestiço. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, você vai fazer o seguinte. Você vai se inscrever no nosso canal, vai curtir esse vídeo, compartilhar. Deixe o seu comentário também se você quiser, afinal de contas é um vídeo sobre opinião. Ninguém aqui está falando nada sobre história de um personagem ou sobre um acontecimento. A gente está comentando uma opinião pessoal que eu tive sobre o filme, baseado no que o filme me mostrou. Então, se você gostou, deixe seu comentário também, participa aqui, interage com a gente, o seu engajamento, a sua participação é muito importante. E lembrando também para você nos seguir aqui no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram tem muitos tópicos bacanas sobre game, sobre jogos, tem algumas curiosidades, algumas novidades, links de games em promoção. Então, assim, tem um conteúdo muito legal, além dos bastidores sobre aqui as nossas gravações, sobre o nosso canal. Então, dá essa moral pra gente aí, valeu? Galera, essa foi a minha análise sobre o filme no geral. Você tem total direito de discordar de mim, se você acha que eu falei um monte de besteira, beleza, pode escrever nos comentários. Só tem um pouquinho de educação, bom senso. A gente não tá aqui pra brigar, a gente tá aqui apenas pra curtir e dialogar e trocar ideias sobre o filme. Se você acha que, não tem nada a ver, esse cara falou um monte de besteira, não tem nada disso, eu achei totalmente diferente, tá de boa, seja bem-vindo aqui no nosso canal também. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, foi uma análise aqui mais ou menos minha, uma opinião minha sobre o filme. Deixa nos comentários o que você achou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, entendeu? E fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua visão aqui sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo, entendeu? Eu vou ficando por aqui, mas hoje eu vou terminar o vídeo de um jeito diferente, galera. Eu sempre falo, né, um beijo, abraço, fui, ou um beijo, abraço, até a próxima, e eu vou fazer diferente hoje. Eu vou deixar a minha homenagem a Chadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra. Eu vou finalizar esse vídeo com a imagem dele aqui, fazendo uma grande homenagem a ele, galera. Então, é isso. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Valeu.